Olá, bom dia. Estamos aqui novamente para mais uma aula sobre a orientação de estudo, né? Hoje já é dia 9 de setembro, sexta-feira. Estamos aí pertinho de um fim de semana, descansar um pouco, né? Tivemos um feriado ontem, amanhã já é sexta-feira e logo já tem um fim de semana para a gente dar mais uma descansada, né? Então, a nossa disciplina, orientação de estudo, na semana terça-feira que eu estive aqui, falei com vocês, nós falamos sobre o Setembro Amarelo, né? Esse mês que nós estamos agora, o Setembro Amarelo, que fala da campanha, né? Sobre o suicídio, uma, uma maneira da gente estar abordando, né? Os nossos jovens, os nossos adolescentes, né? Para ter consciência dos seus atos, né? Para que pensem na sua saúde mental, né, na sua saúde emocional. Então, eu até deixei com vocês lá, né, para vocês fazerem lá um texto, né, algum comentário sobre o Setembro Amarelo. E eu vou falar com vocês hoje mais um pouquinho, tá? Sobre o Setembro Amarelo, para a gente ter uma consciência, se conscientizar mesmo, né? Passar adiante, explicar a alguém, de repente a gente tem alguém, a gente nem sabe, né? De repente tem pessoas aí que não estão bem, porque nem sempre a gente consegue perceber na pessoa, né, que ela não está bem. Então, o Setembro Amarelo traz, né, essa, como se posso dizer, traz esse mês de conscientização mesmo, né, para a gente estar lembrando, para a gente estar falando com vocês, estudantes, né, e então eu tenho aqui, gente, o Setembro Amarelo, três formas, né, da gente estar abordando esse assunto dentro da nossa escola. Falar sobre a saúde mental é ainda hoje um tabu na sociedade. Em casa, nos ambientes de trabalho e nas escolas. Na realidade, é que as pessoas sentem muito receio ou não se sente autorizada a falar sobre os seus sentimentos. Esses bloqueios sociais acabam gerando índice de suicídio e transtornos mentais, como depressão e ansiedade. Então, muitas vezes, né, como eu li aqui, a realidade é que as pessoas sentem receio ou não se sentem autorizadas, né, não se sentem assim, à vontade de falar sobre os seus sentimentos. De repente, a pessoa está sofrendo ali e ela não encontra alguém em que ela realmente confie para chegar, para se abrir, e nem sempre a gente percebe que essa pessoa não está bem. Tem pessoas que conseguem, né, esconder essa angústia que sente, essa dor que sente, atrás de um sorriso, e isso é o que mais acontece. Então, a importância da campanha de Setembro Amarelo é como falar, né, com vocês de uma forma cuidadosa sobre a saúde mental, né, na educação. Mas antes é bom entender como surgiu essa campanha e quais são os principais objetivos dela. A campanha de Setembro Amarelo, criada em 2014 pela CVV, Centro de Valorização da Vida, busca prevenir o suicídio por meio de ações conscientizadoras, realizadas em parceria com o Conselho Federal da Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. A escola, ela tem um papel fundamental nessa conscientização. Afinal, no Brasil, a faixa etária mais alarmante é a de jovens entre 15 e 25 anos. Falar sobre saúde mental desde a educação, começa lá desde a educação infantil, é um passo muito importante para mudar essa realidade.
Então a gente tem que estar desde sempre, né? Desde cuidando dos nossos jovens, desde que eles ainda são crianças, né? A gente não sabe, mas cada um passa por um problema. São vários os motivos que levam a uma pessoa a uma depressão, né? O que leva mais ao suicídio é a depressão. Então, a gente tem que estar sempre alertando, né, os jovens para que tenham cuidado, cuide muito bem da sua saúde mental, da sua saúde emocional. Procure alguém para conversar. Sei que não é fácil, mas deve ter alguém por perto que vai te ouvir, que vai te aconselhar, tá? Não guarde tudo isso para você. Passe para alguém que realmente você confie. O que pode levar a criança, ou um adolescente, ou um jovem ao sofrimento emocional? A vida adulta tão corrida e cheia de desafios nos faz esquecer que os problemas da criança também importam. Aprender a viver em sociedade não é nada fácil. E na escola ainda, na educação, as crianças estão aprendendo constantemente a lidar com suas próprias emoções e com as emoções dos outros. A campanha Setembro Amarelo na escola é necessário para lidar com questões relacionadas a bullying, preconceitos e diversos tipos, relações familiares complicadas, separação e alienação parental. Então, esses são das questões aí que se tornam necessárias, né? O bullying, né? Alguém brincando, tirando aí um sarrinho, né? De alguém, de um amigo. Se vocês verem, né? Peço para que parem com isso. A pessoa na hora pode levar na brincadeira, mas ele guarda aquilo para ele. E ele vai levar aquela brincadeira, naquele momento ele vai agir como se fosse uma brincadeira, mas de repente ele guarda aquilo e fica com aquilo com ele, e por aí pode acabar, né, levando uma depressão, a ficar a pessoa mais nervosa, uma pessoa ficar triste, já querer ficar num canto reservado, porque acha que de repente não é compatível a estar no meio do grupo, né? Preconceito de diversos tipos, né? O bullying, o preconceito de diversos tipos, né? São brincadeiras, muitas vezes, que nem acabei de falar, são dolorosas, né? Não para quem faz, mas para quem ouve. E para quem ouve, leva aquilo com a brincadeira naquele momento, mas depois guarda para si e aquilo fica ali, como se diz, remoendo dentro dele. As relações familiares complicadas, né? A gente muitas vezes briga com a mãe, briga com o pai, briga com o irmão, briga com um parente, um tio, uma avó, né? E é porque, na verdade, nós não aceitamos, né? Principalmente os nãos que nós levamos. Nós achamos que os nossos pais não sabem de nada, não sabem o que está acontecendo com a gente, mas se você chegar e não se abrir, eles nunca vão entender mesmo, pessoal. A separação e a alienação parental, né? Quando os pais se separam, né? E de repente tem aquela alienação parental, é quando sua mãe e seu pai se separam e a sua mãe começa a fazer a cabeça do filho, colocando o filho contra o pai ou o pai colocando o filho contra a mãe, né? Então isso se chama alienação parental. Como identificar sintomas de alerta, né? Na entrevista com uma psicóloga e uma terapeuta de família do Rio de Janeiro, a Vera Rizzi, de acordo com ela, é fundamental que possamos divulgar esse alerta a respeito da saúde mental aos familiares, porque eles possam identificar os sintomas precocemente. Dentre diversos sintomas com dificuldades emocionais, né, tem também
A criança tende a ficar mais retraída, se afasta de mais membros da família e amigos, não participa mais de atividades sociais, pode ter uma mudança significativa no peso corporal. Então, é aquilo que eu falei, às vezes, falando do bullying, do preconceito, às vezes a pessoa, né, que está sendo ali, como se diz, está sendo ali, estão fazendo piadas em cima delas, naquele momento ela leva como uma brincadeira, mas aquilo ela acaba guardando para ela. E nesse momento, ela acaba ficando triste, ela acaba ficando retraída, ela vai para uma sala de aula, ela já fica lá no fundo, ela já não envolve mais aquele grupo de amigos que ela se envolvia, né? Então já não quer mais participar, às vezes nem nas redes sociais ela se comunica muito, de repente um amigo faz uma pergunta, ela já não responde e acaba se isolando, né? O que mais acontece é o isolamento. Quando a pessoa não está bem, ela quer se isolar do mundo, ela quer se isolar de todos, né? E aqui diz também que pode ter uma mudança significativa no peso. Realmente, a gente que trabalha muito com nessa faixa etária dos adolescentes e jovens, a gente percebe, né, que tem muitas pessoas que entram no começo do ano, tá assim legal, depois a gente vai percebendo que aquele adolescente, aquele aluno está emagrecendo. Isso aconteceu comigo, até perguntei esses dias, aconteceu com um aluno meu, aliás. Cheguei a perguntar até o que tinha acontecido, por que tinha emagrecido. E ele falou, não, é impressão, não sei o quê, mas... Aí depois eu fiquei sabendo do caso dele, que ele realmente está numa depressão, com problemas na casa. Então são tudo tipos de coisas, né, que a gente presta atenção. Às vezes a gente chega a conversar com o aluno, mas o aluno não quer se abrir com a gente. E fala, não, tá tudo bem, mas a gente percebe que não tá tudo bem. E quando a gente percebe isso, a gente também não guarda só pra gente, a gente vai já atrás de alguém que possa ajudar, né? A gente já vai para conversar com a direção, com a coordenação, para ficar atento àquele aluno, porque a gente percebe que ele já não está mais tão envolvido na escola, na matéria, com os amigos, nos jogos, já não está tão envolvido como no começo do ano, quando ele começou, né, o ano letivo. Então, a gente também, a gente não está ali só para estar passando matéria, ensinando, explicando, a gente está ali também atento a tudo que acontece com vocês. A gente se preocupa. Por isso é importante abordar esse tema na escola, com os alunos e principalmente com os pais. A partir daí, instruir toda a comunidade escolar a respeito de como lidar com a criança, com o adolescente, com o jovem, na situação do sofrimento emocional. A abordagem correta abre espaço para que haja uma situação em busca de ajuda. O que a gente percebe também nessa faixa etária aí dos adolescentes e jovens do ensino médio é um transtorno, né? Aquela situação de um sofrimento emocional, porque tem uma namoradinha, um namoradinho, de repente não dá certo e acaba se frustrando, né? E aí já começa a faltar as aulas, já vai aí se prejudicando, né? Então, a tudo isso a gente tem que estar muito atento, né? Tanto nós como principalmente os pais, né? Estar atento por que está faltando tanto à escola, saber ir atrás, procurar, né? Investigar, instigar o filho, porque realmente, né? A gente ouve tantos, né? Infelizmente, a cada dia a gente escuta casos de pessoas que tiraram a própria vida, né? E às vezes os pais, os parentes, nem sabem o porquê, né? Às vezes a pessoa ela consegue planejar o dia, a hora, né? E outros de repente ali
naquele estralo que dá, né? Naquele desespero, naquele momento de desespero, de muita angústia, acaba cometendo ato que, de repente, né, mal pensado. E um ato que não tem mais volta. O profissional vai ser aquela pessoa que vai dar uma ajuda, né, não só nos medicamentos, quando for preciso, mas uma ajuda na sensibilidade da escuta. Por isso que é muito bom a gente ter um psicólogo, né? Quando se fala procurar um psicólogo, procurar um pediatra, já acha que a pessoa tá louca, que a pessoa não tá bem, mas não é, gente, não tá bem, não tá bem no sentido do emocional, né? Muitas vezes a gente consegue se abrir com alguém, como se diz, com uma pessoas estranhas do que com o próprio amigo, com o próprio parente, né? Uma pessoa bem próxima da gente. Muitas vezes é fácil a gente se abrir com alguém assim, né? Então, porque essas pessoas, esses profissionais, eles estão lá para ajudar, né? Eles têm aquela maneira, eles têm, né, um dom de poder falar, de falar corretamente, de como vocês agir, né? É muito bom vocês terem esse acompanhamento, caso não estejam bem, né? Procurar um psicólogo. O psicólogo hoje em dia tem nos postos, tem até mesmo dentro das escolas, eu sei que tem, né? Porque tem os psicólogos que atendem, tem os horários, então procure, né? Procure o diretor, procure o coordenador, procure o professor, fala que você quer passar com um psicólogo. É importante demais esse acompanhamento. Não só, né? Não precisa você não estar bem, você estar com algum problema para procurar. Basta você querer conversar com um psicólogo. Já é alguma coisa, né? Não precisa você esperar, não estar, não, eu não estou bem, eu não estou. Não, se você tiver vontade, procure um psicólogo mesmo assim para conversar, né? Então, como que a gente vai estar abordando esse assunto dentro das escolas, né? Falar na saúde mental e tudo que envolve esse tema exige muita cautela, muito cuidado, muita habilidade. Por isso, busquemos estratégias assertivas para conduzir essa conversa da melhor forma possível. Além disso, é importante que o professor use a ludicidade para trabalhar questões tão duras com o adolescente. Dessa forma, a conscientização ocorrerá sem gerar impactos negativos. Então, né, como acabei de falar aqui, é importante que busquemos estratégias assertivas para conduzir a conversa da melhor forma possível. Então, muitas vezes, como eu acabei de citar para vocês, a melhor forma possível, para alguns, não para todos, não estou generalizando todo mundo, né? Essa forma de melhor conduzir, né, é de repente com um psicólogo. Mas tem aqueles, né, que tem aquela pessoa assim que de muita confiança que, né, que consegue se abrir melhor ainda, né? Não precisa procurar um psicólogo. Aí depende, né? Não tem como a gente falar por alguém, não tem como a gente fala de empatia, né? Mas a gente tentar se colocar no lugar de alguém, muitas vezes, dependendo da situação, não é fácil também, né? A gente até tenta, né? A gente até tenta amenizar a dor de alguém, a gente até tenta ajudar, mas nem sempre a gente consegue. E aí, né, aqui eu vou falar para vocês de 3 formas sensíveis de apresentar, né, a campanha Setembro Amarelo, né, e abordar as questões sobre a saúde mental. Primeiro é nomeando sentimentos. Para falar sobre saúde mental na educação, é importante explicar o sentimento para os adolescentes, né? Embora já saibam, né? Elas estão na fase da descoberta. Vocês nessa fase da adolescência, vocês estão descobrindo muita coisa, né? Muitos sentimentos, muita coisa que está envolvido no meio de vocês, não só os sentimentos bons, como também
aquelas tristezas, aquelas mágoas que vocês trazem dentro de vocês, né? E o papel do professor é apresentar, né, para vocês da melhor forma possível de como vocês devem reagir, né, nesse momento, como que vocês devem ser no seu sócio emocional, né, como deve ser levado, como vocês devem levar isso assim a sério, como vocês devem levar isso à escola, em diversos, como se pode dizer, em diversos transtornos futuros, né? Porque se vocês começam a cuidar da sua saúde mental desde já, vocês com certeza não terão problemas nenhum lá na frente, né? Por isso que é bom a gente começar desde já. Por isso que é bom que às vezes falam que tem que cuidar da criança desde pequeno, e é verdade, né? Desde que a criança começa a se entender, a falar, é importante demais, né? Eles terem a presença do pai, a presença da mãe, é importante demais ter aquele carinho, aquela atenção, aquele afeto. E mesmo assim, né? Mesmo tendo tudo isso, né? Uma criança, um adolescente tendo tudo isso, ainda ele não se sente bem no meio, né? Da sua família, ali no convívio familiar. Então é muito complicado, isso que a gente fala, né? É complicado demais, né? A gente falar de emoção, a gente falar de saúde mental, de saúde emocional, é difícil demais. Por isso que a gente tem que ter muita consciência. De repente a gente tem alguém que está ao lado da gente, a gente não está percebendo isso. Então, tentar, né, conversar muito com eles, explicar, mostrar, né, quais são os lados, os sentimentos, né, o lado do sentimento bom, existem os sentimentos ruins, que a gente deve saber lidar muito bem com eles, né, não tentar guardar pra gente tanta mágoa. Então, né, a gente tem também o quê? Que estimular, né, eles a cuidar da saúde, a estar bem, a cuidar dos seus sentimentos, né? A ter as relações interpessoais de uma forma assim calorosa, né? De uma forma. Olha, gente, a gente fica falando, a gente acaba repetindo, né? Ficando até repetitivo com certos assuntos, porque realmente tem acontecido muito. A gente sabe que tem acontecido muito, a gente percebe jovens, a gente percebe adolescentes que estão no meio da gente, passando por momentos difíceis. Às vezes a gente fala, é tão bom quando a criança cresce, né, no meio familiar, com muito amor, com muito carinho, afeto. E a gente sabe que nem todos, né, conseguem, que nem todos tiveram, né, essa atenção, esse achego familiar, né? Esse carinho. Então, hoje mesmo conversando na escola, né? Conversando deparei com uma aluna, e aí a gente vai conhecendo a história das pessoas, né? Uma aluna linda, sempre com um sorriso no rosto, abraça todo mundo, e aí então aí a gente percebe, né, o porquê que chega na escola com aquele sorriso, abraçando todo mundo, né, dando carinho a todo mundo, porque não tem na casa. Então é difícil a gente falar, como eu disse agora há pouco, né, a gente fala muito de empatia, mas como que a gente vai ter empatia? Como que a gente vai se pôr no lugar dos outros se de repente, né, nós não vivemos a vida daquela pessoa, nós não sabemos o sofrimento daquela pessoa, né? O que a gente pode fazer é estar sempre do lado, é estar sempre atento, é estar sempre apoiando, é a gente estar sempre dando o nosso carinho, a gente sempre estar dando o nosso melhor, né? A cada um dessas pessoas, a cada um desses jovens, a cada um desses adolescentes. Então, vamos fazer realmente valer o nosso Setembro Amarelo, não só o setembro, como o outubro, novembro, dezembro,
né? Assim, o ano todo. Que nós estejamos sempre prontos, né? A ajudar a cada um desses alunos, desses adolescentes, né? E que eles, né? Que cada um de vocês também estejam abertos, né? Sintam a vontade de procurar alguém, de conversar. Procure alguém, como já falei diversas vezes aqui, que vocês realmente conheçam, que vocês realmente confiem, né? Que vocês realmente confiem, que vocês sabem que realmente vai ajudar vocês. Se vocês não tiverem isso dentro da casa, na escola, procure um psicólogo. Tem psicólogo dentro da escola, não precisa pagar. Então, vamos fazer realmente, gente, valer o nosso Setembro Amarelo. Vamos pôr em prática tudo isso, vamos ajudar alguém, vamos ficar atentos a todos que estão ao nosso redor e vamos tentar dar o melhor de cada um de nós. Só assim, né, talvez nós poderemos ajudar um pouco mais esses adolescentes. Então, fique aí para vocês a conscientização, tá? Que vocês realmente tomem consciência disso tudo, que vocês não se frustrem por coisas que de repente vocês acham que, nossa, vai acabar o mundo. E não. Tudo na vida é passageiro, tudo na vida passa, né? A cada dia, são coisas novas que vai acontecer na vida da gente. Tem coisas tristes, como também tem coisas boas. Então, que nós saibamos cuidar muito da nossa saúde mental. Vamos cuidar muito da nossa saúde mental. Tá bom? Então, aí fico alerta para vocês. Vou me despedindo de vocês hoje por aqui. E na terça-feira, então, voltaremos com as nossas aulas normais sobre a orientação de estudo, dando continuidade. Tá bom? Até mais. Fiquem com Deus.